Glória a Deus. Meu Deus, como diz o Caio. Amém, queridos. Muito feliz de poder estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor, nesse nosso terceiro, obrigado, irmão, nesse nosso terceiro culto. Antes de nós irmos para a palavra, especificamente, né? Nós estamos nessa série de mensagens Castelo de Areia. Nós vamos começar agora, a partir dessa semana, as nossas casas de paz. Né? O que são as casas de paz? Você talvez está um pouco mais familiarizado, ou talvez novo para você, esse termo. Mas as casas de paz são 4 semanas que todas as células que acontecem na cidade, elas passam a ser chamadas de casas de paz. E além disso, além dessas, algumas outras novas, elas também elas irão se iniciar e possivelmente pode ser que se tornem novas células aí nesse processo. E durante essas 4 semanas a gente vai estar falando sobre o plano da salvação. Então é importantíssimo você convidar pessoas para participar, pessoas que ainda não são convertidas, pessoas que precisam, né, que você conhece e que ainda não conhecem a Jesus, né? Você conhece, mas elas não conhecem a Jesus. Então que você possa participar. Toda a igreja a gente vai se movimentar esse mês. Eu queria que ficasse de pé aqui. Quem vai ser ou anfitrião ou um líder aí de casa de paz? Você pode se colocar em pé, por favor? Ou anfitrião ou líder de casa de paz. Se você é líder... Você também não? Você também? Não vem, não. Tem gente também, o João levantou. Né? Amém, gente? Então, essas pessoas aqui, ou eles vão ser anfitriões, ou eles vão ser líderes de casa de paz. Tá? Então, é importante que você não fique de fora. Tem como baixar só um pouquinho essa luz? Estou achando que ela está um pouquinho... meus olhos verdes aqui estão... elas estarão participando, então que você, de alguma forma, se envolva, não fique de fora disso, convide alguém para participar também. Antes de nós seguirmos para a mensagem, queria orar por essa estação que nós vamos passar na nossa igreja. Senhor, obrigado, Pai, por cada anfitrião, por cada líder, Deus de casa de paz, que está decidido, Pai amado, a abrir a porta da sua casa, dedicar parte do seu tempo para ministrar essa mensagem da reconciliação. Eu oro para que o Senhor traga, Senhor, corações convertidos. Nós não queremos números de pessoas. Nossa intenção aqui, de fato, é nós levantarmos um clamor pela nossa cidade, pela nossa família, pelos nossos amigos, e que hajam conversões de corações, pessoas possam se aproximar de Ti à medida com que nós anunciarmos essa palavra, essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, gente. Pode sentar. Nós estamos nessa série de mensagens, então, falando sobre Castelo de Areia. A nossa construção, como Jesus disse, nos ensinou, ela precisa ser uma construção que esteja sob uma base muito bem estabelecida. Né? Jesus ele está comparando aqui a uma pessoa que constrói uma casa sobre a rocha, a uma pessoa prudente. Ele fala prudente porque ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras. Não é só um ouvinte, não é só alguém que se familiariza com a mensagem que é pregada dentro de uma igreja ou que é exposta por meio das escrituras, mas que de fato tem intenção de praticar, que decide praticar, colocar em prática, mudar uma atitude, mudar um comportamento. Por quê? Porque não é se a tempestade vier, é quando a tempestade vier, você esteja firmado o suficiente para que a queda não aconteça. Então ele não está dizendo que ouvirmos e praticar vai fazer com que as tempestades não aconteçam. Ele está dizendo que quando elas vierem... Desculpa, é a luz, acho que... Já ouviu essa? Quando você quer espirrar. Eu não sei se você olha para a luz para espirrar ou para não espirrar, não sei como que era. Só sei que não resolve nada, acho, não sei. Mas, então, a gente está falando de... Não é nem de você ouvir, simplesmente ser um simpatizante dessa palavra. É de fato você querer construir algo, uma vida estruturada. E quando a gente falando sobre construir o quê? Construir a forma como eu crio meus filhos, construir a forma como eu cuido do meu casamento, construir os meus relacionamentos. Porque às vezes você chega diante de uma palavras como essa e fala assim: Marco, mas eu já construí. E a minha construção não foi em cima da rocha. A minha construção foi em cima da areia. E eu estou no meio de uma tempestade. E eu estou vendo a minha casa cair.
O que nós temos de mensagem para você? Você precisa de um milagre. E Deus também é Deus de milagres. Deus também é Deus que faz milagres. E talvez a sua oração, parte do tempo que você vai dedicar é: Senhor, eu preciso de um milagre, porque eu fui imprudente durante todo esse tempo, e agora o caminho, o destino natural da minha construção vai ser a queda. É isso que Jesus está falando, mas Ele também nos dá acesso a pedirmos a Tua intervenção, pedirmos por milagres, ainda que nós não tivéssemos feito, nós pedimos isso orando. Talvez essa vai ser o seu motivo da sua oração, mesmo que você viu que parte da sua estrutura, da sua casa já caiu. Mas nós precisamos pedir e clamar ao Senhor, mas ainda haverão outras construções daqui para frente, e à medida com que você ouve essa palavra, você percebe: o meu fundamento precisa ser outro. Porque mesmo que não caia, quando as coisas elas quase caíram, ela gera muito transtorno. E nós estamos aqui sendo encorajados a a desenvolver um estilo de vida que traga paz para nós. Que traga, satisfação em estarmos no Senhor, sabendo que Ele está sustentando a minha casa nos dias maus. Então, eu não sei se você já passou por alguma tempestade ou se você está passando por ela. Nós fizemos até esse exercício na nossa live essa semana sobre algumas tempestades que algumas pessoas passaram e eles puderam compartilhar. Eu tenho certeza que nós, se fôssemos falar sobre isso aqui, nós passaríamos um tempão ouvindo diferentes tempestades que vocês enfrentaram. A questão não é se vai haver ou não. É quando houver, como é que você vai estar preparado? Como é que você vai estar estruturado? O escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: que por muito tempo Deus falou várias vezes, e Ele falou de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O escritor aos Hebreus está dizendo que por diversas vezes e de diversas maneiras, Ele falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Ele trouxe uma mensagem do seu Filho Jesus Cristo, e nós estamos pregando nesse sermão, nessa série de mensagens, uma mensagem que o próprio Jesus pregou para os seus discípulos, que era sobre as bem-aventuranças. Então, ao final dessas bem-aventuranças, só para nós recapitularmos, tá, gente? Ao final dessas bem-aventuranças, Ele disse: quem ouve tudo isso, isso que eu acabei de ensinar e pratica, é comparado a um homem prudente. E aí, pensando nesse objetivo que Jesus tinha e que também é o nosso, a gente às vezes pensa, né, mas por que eu não estou conseguindo praticar ainda, né? Ontem a gente teve uma mensagem aqui cirúrgica do pastor David Hiker. Foi maravilhoso. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, de participar. Se não, você vai ter a oportunidade de assistir depois, porque o pessoal da mídia vai elaborar ali para deixar disponível no canal do YouTube, para você ouvir. Mas assim, foi cirúrgica. É um pastor que ele é especializado em trabalhar temas de sexualidade. Mas o que me chamou a atenção ontem, dentre tantas coisas que ele trouxe, né, foi de fato porque a gente às vezes tenta vencer alguns tipos de pecado, mas quando na verdade a gente está amando aquele pecado mais do que nós estamos amando ao nosso próprio Jesus. Nós não estamos amando a Jesus como nós cantamos que amamos. Nós estamos amando mais outras coisas. Nós estamos priorizando outras coisas. E é por isso que a gente não vence, porque às vezes a gente quer tentar lutar contra o pecado ali, quando na verdade nós precisamos entender que o segredo da vitória vai ser nós amarmos Jesus acima de todas as outras coisas. Então, quando as tentações vierem, nós estamos amando mais a Jesus. E aí realmente a reflexão que vem é: quais têm sido os outros amores que têm ocupado a sua vida? Que têm feito você fazer de tudo? Você se organiza para tudo. Irmãos, e a gente se organiza mesmo, porque quando a gente gosta de algo e a gente quer fazer aquilo acontecer, a gente se organiza para isso. A gente se organiza, a gente levanta cedo, vai fazer academia, vai andar de bike, anda 200 quilômetros, e nada contra isso. Nada contra mesmo. Inclusive eu estou aprendendo agora um novo esporte, que o pastor falou aqui, aí eu também quis aprender. Agora eu também sou um tenista. E aí eu estou lá agora, né? Fiz a minha primeira aula sábado.
E aí aquele negócio, né? O radar aqui, meu professor estava aqui no culto das 5. É o radar. Baixa o joelho, penteia a bola. Gente, você tem que fazer quase uma monografia para você fazer uma rebatida. A hora que você pensou em tudo isso, a bola já passou. Então, por quê? Mas aí quando você gosta de fazer algo, né, você encontra uma forma. Eu estava lá, sábado foi minha primeira aula. 6 horas da manhã, foi o horário que eu encontrei. Sábado é um sábado, né, que se eu, né, eu falei assim, vou fazer 6 horas da manhã. A Esther falou assim, nossa, isso aí, sábado, 6 horas, é porque eu queria muito fazer. E eu ainda sou meio ruim. Fiz uma aula. Mas eu falei para ele que eu acho que eu estou melhor que o pastor Mateus, então... Eu só estou esperando o pastor voltar, ele está de férias, eu quero treinar bastante e fazer uma contra ele quando ele voltar. Mas quando a gente gosta muito de algo, a gente vai acordar às 5h30, 6 horas da manhã para fazer aula de tênis. E de novo, Marco, não pode fazer? Pode fazer, irmão, faz aula de tênis, faz sua academia, faz seu exercício. Só não fica passando a madrugada inteira assistindo Netflix, porque isso não agrega em nada. Além de você não dedicar tempo para Deus, ainda você está conturbando a sua mente. O ponto é, se Jesus for importante, e se a palavra dele de fato for importante, e você amar isso acima de todas as outras coisas, você vai encontrar uma forma de pôr em prática aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está ouvindo. Então esse é um sinal de atenção, de alerta. Se nós estamos ouvindo, mas não estamos encontrando prazer em praticar, é porque pode ser que outras coisas estão ocupando o seu coração, a sua mente, mais do que Jesus. Então, se você amar Jesus sobre todas as coisas, e esse precisa ser o seu pedido, Senhor, me ajuda a entender o que está concorrendo com esse amor, porque isso vai fazer com que você, de fato, queira obedecer, queira pedir ao Senhor intencionalmente. Eu quero, de fato, encontrar prazer nessa forma, nesse estilo de viver. Pensando nisso, né, para a gente recapitular aqui um pouco do que foi ministrado até aqui, a gente vai passar uma espécie de checklist. Onde eu trabalho, a gente faz aquilo que nós chamamos de ciclo de avaliação de performance. E aí a gente faz uma autoavaliação sobre algumas competências, sobre as nossas entregas. E aí às vezes a gente faz, e aí depois também tem alguém que faz aquela calibração. Porque às vezes você pega o time inteiro e você fala assim, nossa, meu time está super bom em tudo, porque eles se autoavaliaram assim, né? Está entregando o máximo em todas as competências. E aí, a hora que chega para o gestor fazer, não está bem assim, vamos dar uma calibrada aqui. O que essa avaliação ela serve? Ela serve para entender onde que eu preciso trabalhar. E aí, pensando nisso, eu fiz esse exercício de nós olharmos para essas 3 mensagens que foram pregadas. Então, eu basicamente agrupei em alguns temas. Por quê? Porque para você fazer a resposta sua vai ser sim, não, ou isso é um ponto de atenção em cada um dos temas que nós vamos falar aqui. Então, só para a gente se lembrar daquilo que foi falado. Todos os itens desse checklist, depois a gente vai transmitir para vocês fazerem essa autoavaliação. Mas todos eles foram retirados das mensagens que foram pregadas até aqui. Então vamos lá, sobre o tema vida com Deus, sobre fundamento espiritual. Tenho buscado a Deus além de momentos de necessidade? Sim, não, ou isso é um ponto de atenção. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia com intenção de praticar e não somente de conhecer? Vai pensando aí, né? Próximo. Eu tenho separado o tempo de oração de forma constante. Eu pratico o jejum como disciplina espiritual? Sim, não, ponto de atenção ou nunca, né? A gente vai ter que colocar uma outra resposta aí. Nunca fiz isso. Nunca orei, nunca jejuei, nunca li a Bíblia. Gente, isso aqui é para te ajudar a fazer uma autoavaliação. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou orar, não sei... Tenho motivos muito para orar, ora 5 minutos. Hoje você pode sair daqui com vários motivos. Você vai gastar horas orando ali, porque quando você vai identificando, e é importante você fazer e depois você pede para alguém que convive com você fazer também, para ver se vocês estão calibrados aí sobre essas respostas. Próximo, sobre o tema relacionamentos, coração alinhado. Eu tenho controlado as minhas palavras, evitando ferir ou insultar.
Quando eu erro, eu tenho humildade para pedir perdão. Próximo. Não alimento mágoas. Eu escolho sempre perdoar. Decido deixar as mágoas para trás. Tenho priorizado a paz comparado às outras igrejas. Estou brincando, não é isso. Mais do que ter razão. Essa é uma boa para você perguntar para sua esposa. Sobre interior, transformação de dentro para fora. Eu tenho permitido Deus tratar o meu coração e não somente as minhas circunstâncias. Eu reconheço acho que o pastor Rogério que citou sobre a forma como o nosso interior enxerga as coisas. Será que eu tenho... Peraí, volta lá. Será que eu tenho olhado segundo aquilo que eu entendi, aquilo que eu pré-julguei, ou eu tenho buscado uma pureza de coração para eu olhar de uma forma bíblica? Próximo. Sobre aliança e caráter. Eu tenho valorizado os meus relacionamentos, especialmente casamento e família. Tenho valorizado, eu tenho dedicado tempo, dado tempo de qualidade para os meus filhos, eu tenho dado tempo de qualidade para minha esposa, para o meu marido, para o meu casamento, lidado com a fidelidade, com o cuidado, com o amor. Eu fujo de pensamentos e intenções que me afastam da santidade. Eu tenho sido fiel nas minhas decisões, mesmo quando ninguém vê. Eu estou disposto a abrir mão de coisas que me afastam de Deus. Um ponto aqui importante antes de nós continuarmos. Quando a gente faz essa avaliação, não significa, gente, que você às vezes você vai fazer essa avaliação balanceando ao longo da sua vida de 40 anos. Exemplo, para você que tem 40 anos. E aí você fala, não, nesses últimos meses eu não estou assim não, mas todo o resto eu fui. A avaliação é para nós olharmos naquele momento mesmo, como nós estamos hoje, porque pode ser que em algum momento você estava lá no auge em algum termo, em algum desses temas, cuidando da sua família, por exemplo, mas hoje você está num trabalho novo, você está com tantos compromissos, que o tempo de qualidade com a sua família é algo que foi ficando de lado, e fazer essa autoavaliação não significa que você é isso, significa que você está sim, principalmente falando de janeiro a abril de 2026. E aí é mais fácil, porque pode ser que hoje, aquilo que eu estou trabalhando, falando sobre isso, sobre a minha vida, não é a mesma coisa de quando eu não tinha filhos, por exemplo. Mudou, as coisas mudaram e aí também alguns comportamentos mudaram. Próximo. Sobre prioridades, quem governa a minha vida? As minhas decisões não são guiadas apenas por dinheiro. O pastor Rogério falou bastante sobre isso semana passada. Eu uso recursos como ferramenta e não como propósito. Ou seja, o dinheiro, ele tem sido o servo ou ele tem sido o Senhor que tem ditado para onde eu vou, para onde eu não vou, se eu faço, se eu não faço, as minhas decisões. Eu tenho entregado as minhas preocupações a Deus e eu confio que Deus cuida de mim, mesmo quando eu não estou entendendo. Lembro dos cuidados de Deus no passado para fortalecer a minha fé, e eu não vivo dominado pela ansiedade sobre o futuro. E sobre o reino de Deus, para fechar, eu busco colocar Deus em primeiro lugar nas minhas decisões. Ele é a primeira pessoa que você consulta quando você vai tomar uma decisão, por exemplo. Ou é o seu amigo conselheiro, ou é qualquer outra pessoa, você pode ir. Mas o que ele está pedindo? Para que ele seja sempre a nossa primeira opção, apresentando diante dele. A minha rotina reflete que Deus governa a minha vida? Esse aí, volta lá. A minha rotina. Se alguém olhar a sua rotina assim, como está acontecendo na última semana, dá para ver Deus ali?
ou está meio desgovernado as coisas, está meio bagunçado, está meio falta ausência de planejamento, ausência de prioridade, e não estou nem perguntando se tem um tempo que você separa para Deus, estou falando na ordem com que as coisas aconteçam, no equilíbrio com que as coisas aconteçam. E por fim, a minha vida aponta para Deus, não somente em palavras, mas em atitudes, e eu tenho vivido pensando também na eternidade, e não só no agora. Acho que foi. Depois a gente vai passar. Por que a gente fez esse checklist? Só para te ajudar e para a gente relembrar o que foi ministrado até aqui. Sobre vários temas que foi ensinado, baseado no Sermão da Montanha. A gente faz um checklist para a gente entender e orar em cima disso. Gente, ninguém é perfeito. O Caio estava dizendo aqui, nós somos feitos de pessoas imperfeitas que estamos olhando para a perfeição de Cristo, e cada vez que a gente olha e se aproxima dele, a gente percebe áreas na nossa vida que precisam ser calibradas, que precisam ser ajustadas. Então esse é o grande ponto. E aí você às vezes vai olhar sobre família, é legal, ter um tempo de qualidade mesmo, isso eu quero, mas quando a gente vai falar sobre não deixar o dinheiro governar a nossa vida, não, isso aí eu não quero. Não dá para a gente relativizar a palavra de Deus ou ser seletivo. Eu quero essa parte que Jesus ensinou, mas essa parte que Jesus ensinou eu não quero. Ele é tudo ou nada, ou nós queremos Jesus e tudo que ele traz como princípio, ou nós não teremos nada. A eternidade vai falar sobre alguém que de fato entregou tudo para Jesus, porque ele entregou isso para nós, ele fez isso por nós. Então ele é o Senhor, e quando ele é o Senhor das nossas vidas, é a vontade dele que deveria regir as nossas decisões. João capítulo 5, verso 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O texto de João que está falando aqui, é nas Escrituras que nós sabemos que encontramos a vida eterna. No entanto, não queres vir a mim para terdes a plenitude de vida. Ou seja, o que é vir ao Senhor? É colocar em prática. E aí quando a gente não coloca em prática, ou porque a gente não conhece a Deus, ou porque a gente, sei lá, duvida da intenção dele. Se ele está falando que fazer isso e obedecer dessa forma fará de nós, da nossa base, do nosso fundamento sólido, não fazer é como se nós estivéssemos duvidando da intenção do Senhor. Quando Adão e Eva estavam no jardim e que eles ouviram a instrução do Senhor a respeito daquilo que eles não poderiam comer, e quando eles ouviram uma proposta da serpente ali, de Satanás, trazendo uma proposta de, olha, na verdade, o que Deus não quer é que vocês tenham conhecimento, tenham discernimento do que é bem e do que é mal. Eles deixaram que essa dúvida da intenção de Deus entrasse no seu coração. Quando a gente não obedece, de certa forma, parece que eu estou duvidando da intenção dele, de me fazer prosperar, de me fazer ter uma vida estruturada, de confiar no Senhor, mesmo quando eu não estou entendendo. Esse é o princípio. Então, pensando nisso, nós vamos agora falar sobre 4 sentenças. Hoje é um pouco mais curto aqui, as sentenças são 4, nós vamos tirar aqui de aprendizado, vai estar lá em Mateus capítulo 6, você pode acompanhar aí, ou abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 1. Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão de tantos princípios aí que nós aprendemos, que nós ouvimos, ó Pai, mas que nós não queremos que fique nessa fase, nesse nível de apenas ouvir. Nós queremos praticar, ó Pai, e sabemos que é impossível praticar tudo isso se não for pelo poder do Espírito Santo. Quando nós fazemos uma autoavaliação sincera disso, Senhor, nós temos a certeza de que existem tantas áreas na nossa vida que ainda precisam ser ajustadas, mas o Senhor gera em nós o querer, gera em nós o efetuar. O Espírito Santo nos capacita para obedecer. O que nós precisamos, o que o Senhor precisa é de corações de verdade arrependidos, ó Pai, e que reconhecem a Tua santidade e reconhecem a necessidade de sermos pessoas prudentes, em nome de Jesus.
Queridos, então, primeira sentença aqui, que está lá no verso 1, ele vai falar sobre Deus está vendo, só para lembrar, né? A gente vê o versículo lá, e a gente está compilando em uma frase aqui, uma sentença para nós refletirmos. Deus está vendo o bem que fazemos, nós não precisamos anunciar, pois isso anularia a recompensa. O texto está dizendo, Jesus está falando assim para você, guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos, caso contrário, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Ou seja, Deus está vendo o bem que você está fazendo. Você não precisa anunciar, porque isso vai anular a recompensa, isso anula o galardão que Ele está trazendo. E o que é fazer o bem? Fazer o bem, irmãos, fazer o bem pode ser diferente nas áreas de atuação que nós estamos hoje. Fazer o bem pode ser, por exemplo, nós temos aqui mães, né, na igreja. Eu sei que tem um grupo no WhatsApp que fala, só as mães ali, né, que têm filhos pequenos. E o que é fazer o bem? Fazer o bem é você saber se você pode cooperar na vida, você que é mãe, pode cooperar na vida de uma outra mãe. Às vezes você tem um leite que você não está usando mais, você pode oferecer para uma outra mãe que está precisando. Às vezes é uma roupa que você não está usando mais, você pode oferecer para uma outra mãe que está. Ou você pode dar uma instrução, uma dica daquilo que você viveu, não sei. Fazer o bem pode ser tantas coisas. Fazer o bem pode ser alguém que chegou novo na sua empresa e você vai inserir essa pessoa dentro da rotina. Você vai ser aquela pessoa que vai ser o facilitador dela naquele novo ambiente, que vai ajudar. A pessoa está saindo de um lugar novo, de pessoas novas, está longe da família, e você pode ser aquela pessoa que vai fazer o bem, trazendo, inserindo, eu não sei, mas fazer o bem pode ser, por exemplo, servindo nos ministérios aqui. Fazer o bem é você servir na atmosfera, servir no Kids. Eu não sei se você sabe, só aproveitando esse tema, nós ainda não temos no terceiro culto Kids, e nós não temos porque nós não temos voluntários suficientes, nós não temos pessoas suficientes, equipes suficientes para nós montarmos uma terceira equipe e nós termos sem sobrecarregar as outras pessoas. Eu não sei se você sabe, mas cuidar de criança dá trabalho, né? Talvez isso seja novo para você, você fala, uau, sério, né, Jaque? Dá trabalho. Mas e aí é com a intenção, e não é o fato que nós não só fazemos coisas que não dão trabalho, a gente faz o que precisa ser feito. E se precisam de pessoas para cuidar das crianças, nós temos pessoas, e glória a Deus por isso, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais pessoas que estejam dispostas a ajudar. E aí amanhã ou depois a gente pode falar assim, a Jaque pode falar, podemos ter um terceiro Kids no terceiro culto, porque nós teremos pessoas suficientes servindo, temos mais pessoas, chegaram mais pessoas porque elas querem fazer o bem. Ele não está falando guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, ele está falando com o fim de ser vistos por ela. Jesus estava falando, considerando que nós faríamos o bem. Fazer o bem, falando na nossa igreja hoje, por exemplo, é isso. Você não sabe como fazer o bem, irmão? Procura um dos voluntários aqui. Eu quero fazer o bem dentro do ministério, ajudando a organizar. Mas tudo isso que nós estivermos fazendo, ele está dizendo, não faça isso com a intenção de querer anunciar para que as pessoas te aplaudam. Eu costumo dizer que reconhecimento é uma prática bíblica também, mas que faz muito bem. Faz bem a gente reconhecer as pessoas que servem, as pessoas que ajudam. A pessoa que veio aqui trouxe uma garrafa de água para o pastor beber. Hoje no culto das 5, ele trouxe ali, né? Até comentei, vou comentar de novo aqui, não sei se o Patrick está aí. Mas o Patrick perguntou para mim, se quer uma água sem gelo ou com gelo? Eu falei, sem gelo, que minha garganta já não está mais tão boa. Aí tá bom, trouxe a água, glória a Deus por isso. Aí eu vim fazer a ceia, peguei a garrafinha e levei para lá. E aí o rapaz que estava servindo, cadê a garrafa de água do pastor? E o Paz News acabando, e ele desesperado, eu cheguei ali com a garrafinha na mão. E aí ele, nossa, pastor. Ele não fez isso que ele fez, ou não ficou preocupado, porque essa era a parte que ele estava comprometido a fazer, para que hoje eu falasse aqui para ele, eu nem sei, acho que ele não está aí, mas agradecesse a ele pelo serviço prestado. Eu tenho certeza disso.
Não é essa a intenção, mas em algum momento nós podemos deixar crescer essa intenção. Mas ninguém... E para mim, essa mensagem que Jesus está dizendo, guarde de você querer fazer para anunciar e outras pessoas reconheçam. Para mim, isso aqui é uma verdade que anula o vitimismo. De falar assim, a gente sempre faz, né? A gente sempre tenta fazer, mas nunca a gente é lembrado, a gente nunca é elogiado, nunca ninguém vê, eu deixei de fazer. E aí Jesus está falando... Deus está vendo o bem que nós estamos fazendo. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Esse é o prisma que Ele está colocando. Não dependa disso. Nós vamos ao outro lado ajudar a ensinar, instruir as pessoas. Inclusive nós precisamos aprender a reconhecer pessoas. Mas nós não podemos fazer isso com essa intenção. Eu não posso querer ajudar alguém com a expectativa de sempre receber algo, um aplauso ou um reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. Porque DNA nosso como cristão é fazer o bem. Fazer o bem sem as pessoas ficarem olhando e aplaudindo você. Olha no segundo ponto, no versículo 2, que ainda eles estão de certa forma conectados. Jesus está falando assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Esse foi o versículo 2, a segunda sentença aí, pode passar por favor. Devemos dar esmolas, mas se a motivação for promoção pessoal, não podemos fazê-las em nome de Deus. O que ele está dizendo? Da mesma forma como ele disse, não é se houver tempestade, é quando houver tempestade. Ele não fala se você for dar esmola, ele fala quando você for dar esmola. O que é esmola aqui? Inclusive no grego, ela vem da palavra elemosine, que vem da ideia de piedade, mercê, favor. Em grego, aqui ele vai adquirir o significado de donativo, caridade. Ou seja, nós estamos falando sobre algo de caridade atrelado a uma necessidade. Irmãos, quando a gente fala sobre levantar, a gente fala, o Amor em Ação, fala, a gente precisa levantar para doar leite para a instituição das crianças. A gente não faz isso porque a gente quer ficar bonito na foto. A gente não faz esses movimentos porque a gente quer ser reconhecido por isso. Eu sei que a gente percebe às vezes as pessoas falando, que legal, a igreja se preocupa com essa causa, sim, é legal, mas esse não é a nossa intenção, esse não é o propósito de sermos reconhecidos por isso, de recebermos promoção pessoal. Nós estamos fazendo isso porque tem criança que está com fome. Nós estamos movimentando pessoas a levantarem ofertas para entregar uma caixa de leite, porque tem crianças que não têm leite, tem crianças que não têm o que beber, tem crianças que não têm o que comer. Então nós não estamos fazendo isso para ficar bonitos, nós estamos fazendo isso porque há necessitados. Nós não levantamos campanha do agasalho porque nós achamos bonita essa causa, nós estamos fazendo isso porque as pessoas sentem frio, as pessoas sentem fome, as pessoas têm necessidade. E ele não está dizendo, você que é cristão, se você fizer isso. Ele está dizendo, quando você fizer isso. É como se Jesus estava falando assim, já passamos dessa fase. É claro que você entendeu que cristão precisa ajudar aqueles que estão necessitados. É por isso que quando nós oramos pedindo prosperidade, eu quero prosperidade que eu quero fazer além de mim, além do que eu tenho, para abençoar pessoas. Porque o meu Senhor disse que quando eu fizesse isso, ou seja, espera-se que nós possamos agir dessa forma, que nós possamos nos preocupar com isso, e não fazer isso, ao dar esmola, a gente não pode fazer isso querendo receber promoção pessoal, porque aí nós não podemos fazer isso em nome de Deus, isso não é praticar. Você começou bem, mas daí você foi para um lado que Jesus estava dizendo, não faça, e você não pode fazer isso em nome de Deus. Eu nem vou dizer que é errado, porque existem empresas, por exemplo, que fazem isso. E elas fazem e elas usam aquilo como marketing das empresas. Olha, a gente ajuda, a gente contribui com o meio ambiente sustentável, poluição zero. Mas existe um compromisso com elas também, e às vezes recebem até pontuação, dependendo do mercado que elas estão inseridas quando fazem aquilo. Ou seja,
há uma promoção profissional de empresas que fazem isso. O que nós não podemos fazer é isso em nome de Deus. Se você está fazendo isso porque o seu caráter está sendo trabalhado, as suas atitudes estão sendo trabalhadas, não faça esperando receber promoção pessoal, porque isso não está atrelado ao que Jesus ensinou. Amém? Então que você possa entender que o chamado para ajudar com cesta básica, o chamado é para mim e é para você, e Ele espera que a gente faça isso. Terceira sentença aqui que Ele nos ensina, está lá em Mateus capítulo 6, verso 5. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Olha aqui, mais uma coisa que Ele está dizendo. Não é se orar, irmão. É quando orar. Ele já está tratando com as pessoas que oram. Ele já passou da etapa de convencer as pessoas a orar. Ele fala: quando você for orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha isso que ele está dizendo. Ele está falando, eu sei que você talvez já conheça esse texto. Entra no teu quarto e fechada a porta, então, só que esteja dentro do quarto. Você viu gente que tem um ambiente de, ali na minha casa, eu fiz o quartinho da oração. Aí tem a Bíblia aberta, nos Salmos, né? Aí tem um aroma suave, parece falta a Arca da Aliança. Você constrói um local ali, um ambiente. Esse ambiente, você põe umas almofadas, lindo, maravilhoso. Só que você não está lá. A pessoa entra e fecha a porta. Aliás, ela não entra, ela só fecha a porta, ela prepara o ambiente. Não faz sentido. A gente precisa ter um ambiente na nossa casa assim. É bom que você pense. Sabia que é bom mesmo você pensar nisso? Não sei que cantinho que você vai colocar lá, mas para você deixar um espaço ali, talvez de um pouco mais de intimidade, de algo mais, um pouco mais secreto, para você ter com seu Pai celestial. Mas Ele está falando de você entrar nesse lugar e você se colocar diante deste lugar, no íntimo da sua verdade, da sua necessidade, da sua transparência. A sentença que fala aqui é a sentença 3, a oração não é uma discussão na rede social, onde todos admiram as suas argumentações. Ela é antes uma conversa sincera com alguém que conhece todas as nossas necessidades. Da mesma forma que Jesus falou, não faça o bem para que outras pessoas queiram te aplaudir. Não dê esmolas para promoção pessoal para que outros façam. Também não queira orar ou performar de uma forma cristã, para que outras pessoas olhem para você e digam: uau, como ele ora bem, como ele fala bem, como ele prega bem. Irmãos, Jesus está chamando para um lugar de intimidade. Ele está falando, quando você for orar, não se preocupa não com quem está vendo. Então, se você quiser, se distancia, para que você tenha um momento comigo. Tenha um momento comigo e não fique orando por vãs repetições, falando coisas sem nem saber o que você está falando. A gente vai aprender na última sentença aqui, inclusive, um modelo de oração que Jesus ensinou. Mas é um modelo de oração. O que ele está falando sobre vãs repetições é de você não decorar coisas, ler aquilo ali de uma forma automática, sem entender a profundidade com que você está inserido. Ele está falando de você entrar no seu quarto, ajoelhar, sentar e falar com seu Pai que te vê em secreto, contando para Ele a sua vida, contando para Ele seus acontecimentos. Se você não tinha motivo para orar, você vai sair daqui cada vez com essa lista aí preenchida com algumas oportunidades. Senhor, me perdoa porque eu estou respondendo tão mal às pessoas. Senhor, me perdoa porque eu estou desorganizado. E quando alguém olhar a rotina da minha vida, vai ver tudo, menos Jesus. Me perdoa porque eu amei muito mais outras coisas do que o Senhor, e eu encontrei tempo para todas elas, menos para Ti. Você vai ter motivos, mas você precisa desenvolver. Caso contrário, a gente tem um risco de estar
fazendo, performando. As pessoas estão nos vendo, mas aquilo não está atraindo o coração do Senhor. Aquilo não está chamando a atenção do Senhor. Gente, assim não tem segredo, não vai ter, aliás, não tem uma complexidade grande. Primeiro lugar de estar é aqui. O lugar de estar é até você encontrar prazer. Eu falei na célula essa semana, nós precisamos orar falando: Senhor, gera prazer pela Tua palavra, gera prazer por essa presença, gera prazer por estar aqui, senão nada vai fazer sentido. Você vai correr e vai cansar, você vai tentar pelas suas próprias forças e você não vai vencer. Como o pastor David está dizendo ontem aqui, é só na hora que você entender que o amor que você sente por Ele é superior às outras coisas, e você vai encontrar prazer em estar na sua presença, encontrar prazer em estar orando, encontrar prazer em estar ouvindo ao Senhor. Não faça isso com o intuito de ter promoção pessoal e nem reconhecimento de outras pessoas. Eu não estou interessado em saber a sua eloquência. O pastor Mateus não está interessado nisso. Nós estamos interessados em pregar um evangelho simples, que entra no quarto, de pessoas que se dedicam com comprometimento, com um tempo que ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. E ele está dizendo: quando você for orar, ou seja, ele está considerando que você vai fazer isso. Isso não é um espetáculo, não é um lugar de exposição, é um lugar de intimidade, que Ele quer te encontrar. E por fim, verso 9, Mateus 6, verso 9 diz assim: portanto, a sentença primeiro. Oração é um processo de alinhar os pensamentos ao Deus das Escrituras, enquanto calamos o Deus que criamos. Ou seja, a oração é esse processo de alinhar os pensamentos baseados em quem Deus é, e não baseado no Deus que nós... A gente cria um Deus que não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Quando a gente relativiza, quando a gente divide, quando a gente escolhe uma parte do Evangelho, sinto muito, mas você está adorando a um Deus que você criou. O Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Ele vai falar: você precisa fazer isso, mas isso também, isso também, mas eu te capacito para isso, mas você tem que ter tempo na sua casa, no seu secreto, para que você receba o poder que eu estou disponibilizando. Então a oração é um momento de alinhar os nossos pensamentos. Senhor, eu quero alinhar, estou tão bagunçado, estou tão corrido, eu quero ter um tempo de alinhamento com o Deus das Escrituras. E aí Ele vai ensinar um modelo de oração. Esse modelo de oração é o que nós conhecemos como Pai Nosso. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso juntos. Pode colocar agora, porque eu tentei não colocar na outra, e uns falam dívida, outros falam ofensa. Está tudo bem, são só versões diferentes, mas para que a gente faça juntos, vamos orar lendo ali na versão revista e atualizada a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, esse é um modelo que às vezes você ora por tantas vezes, e o próprio Jesus ensinou, e às vezes você está caindo num erro que Ele mesmo disse para você não fazer. Você não orar isso como uma vã repetição, como algo decorado e formal, mas é você entender o modelo de oração que Ele está ensinando. Ele está falando para você o chamá-lo de Pai. Ele está ensinando para que você exalte o nome dEle, santificado seja o teu nome, para que você peça o reino dEle, para que o reino dEle seja feito na tua vontade, na sua vida. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim como na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, ou seja, o relacionamento diário que nós precisamos, o maná diário que nós precisamos, dai-nos hoje, e amanhã eu vou estar aqui de novo, pedindo de novo, porque esse é um pedido diário. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse é o modelo que Ele está dizendo: perdoar assim como eu tenho perdoado.
É forte isso, mas como é que você tem perdoado? Porque quando você ora, você está falando para Ele te perdoar da mesma forma como você tem perdoado os seus devedores. O que Ele está falando? Ele está partindo do princípio de que você já entendeu que perdão não é opcional para aqueles que servem a Cristo e são discípulos dele. É por isso que você está orando: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, eu já entendi que eu tenho que fazer isso. O que eu estou falando é porque para que o Senhor perdoe as minhas. Mas se você não está perdoando o seu devedor, você não está perdoando a pessoa que está do seu lado, como é que você quer que o Senhor te perdoe? Então é isso que a oração está te ensinando. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa quarta sentença, ela vai falar sobre esse processo de alinhamento a esse Pai que você exalta, que você identifica a santidade, que você pede alimento diário, que você pede ajuda para perdoar, a esse Pai que você pede para livrar das tentações e livrar de todo o mal, e que reconhece que dele é o reino, dele é o poder e dele agora, hoje e para sempre. A oração vai te levar a um lugar que nenhuma outra habilidade vai te levar. Você pode ler um livro, você pode assistir vídeo, você pode assistir mensagens, mas o lugar aonde a oração vai te levar, só a oração pode te levar. Nenhuma outra coisa, ela não pode ser substituída, não pode ser feita por outras pessoas. As outras pessoas podem te ajudar, podem interceder por você, mas o lugar que o Senhor tem preparado para você só vai ser acessado quando você decidir colocar isso como uma disciplina constante, rotineira na sua vida e alinhamento às expectativas que Ele tem a seu respeito. Hoje nós falamos dessas 4 sentenças. Em todas elas Ele não quer que isso seja para exaltação suas perante outras pessoas. Pelo contrário, todas elas faz sem ninguém ver, ajude sem ninguém ver, ore sem as pessoas ficarem ouvindo necessariamente, porque eu não estou interessado em quem você é para as pessoas como performance. Antes disso, eu estou interessado em quem você é para mim. Antes disso, o Senhor está interessado em quem você é para Ele. Antes disso, Ele está interessado em quem você é e quanto prazer você está buscando nele. Nós vamos ter um tempo de oração aqui agora. Enquanto eles cantam uma canção, eu queria que você separasse um tempo para você orar ao seu Pai. Orar ao seu Pai e realmente apresentar a Ele. Eu não sei qual área da sua vida tem sido tratada durante essas mensagens. Nós passamos aqui um checklist rápido, talvez você não se lembre de todas, algumas coisas vêm na sua mente, mas você sabe o que o Senhor está ministrando, você sabe qual é a área que Ele está te incomodando, você sabe, e queria que você orasse em cima disso enquanto nós cantamos uma canção aqui. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Tudo é perda se não tenho a Ti, a Tua graça que me basta. Sem você não sei pra onde ir, sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que
eu serei sem ti, Senhor? Só tua presença me basta, e eu te levarei por onde eu for. Senhor, ensina-nos a entender a dimensão disso que nós estamos cantando. Se nós não temos a Ti, nós não temos nada. Se nós não temos a Ti, Senhor, nosso trabalho não tem importância. A nossa família, Senhor, as nossas conquistas, isso tudo só vai fazer sentido se eu entender que antes disso eu tenho a Ti, e que a Tua presença é suficiente para nós, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor gere esse prazer em estar em Ti, prazer em fazer o bem, prazer em ajudar os necessitados, ó Pai. Queremos ser uma igreja relevante, que tem atitude, que pratica aquilo que ouve do seu mestre, do seu Senhor, Pai. Ajuda-nos a sermos sinceros conosco mesmo. Ensina-nos a olharmos para dentro de nós e a enxergarmos, ó Pai amado, o que precisa ser ajustado, e que nós possamos encontrar esse e muitos outros segredos que o Senhor tem disponível para nós, quando nós estivermos no nosso secreto contigo. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Queria convidar os líderes aqui à frente. Nós vamos encerrar. Você que recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Nós vamos encerrar esse momento, mas eu queria que você, se você tem algum pedido de oração específico, se tem algo que está no seu coração, algum pedido de ajuda, ou algo que de fato o Senhor tem ministrado no seu coração ao longo dessa série de mensagens, você possa vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Orar é importante e nós queremos fazer isso junto com você. Às vezes o seu pedido de ajuda eu não consigo orar, nem isso eu estou conseguindo fazer. Nós possamos aqui juntos pedirmos apoio ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo Ele quer trazer nessa noite intervenção. Amém? Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem ensinado a nós. Nós queremos olhar para os ensinamentos de Cristo e obedecermos, ouvirmos e colocarmos em prática. E que o Senhor olhe para nós e vê prudência, pessoas que estão de fato interessadas em ter um fundamento bem estabelecido, uma base bem estabelecida, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, um final de noite abençoado de descanso. Que o amor, a graça, a comunhão, a bondade do nosso Pai, do seu Filho Jesus e do Espírito Santo estejam com todos vocês hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.